Esse ex-militar altamente treinado começa a ser caçado por um esquadrão de assassinos perigosos, sendo obrigado a descobrir quem é o responsável para acabar com essa caçada implacável. Fala galera! Hoje no resumo do filme iremos acompanhar Reborn, um filme de ação e crime lançado em 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo um pelotão de soldados da Força Especial chegando para sua missão de treinamento, onde o líder da tropa explica que o objetivo seria deter um inimigo apelidado de Fantasma, um especialista em combate que pode finalizar qualquer um que estiver andando sozinho. Sendo assim, eles decidem avançar de forma estratégica, se separando em grupos pequenos. Nesse momento, o mapa mostra que o Fantasma estava bem perto dos militares, então temos a chance de ver esse lutador em carne e osso. Só que ele nem imaginava que não estava sozinho naqueles corredores escuros, sendo rendido por um assassino misterioso, que o finaliza sem dó nem piedade. Porém, o líder percebe que o Fantasma tinha recuado ao invés de avançar, e ainda havia perdido a comunicação. Enquanto isso, os soldados analisaram o perímetro em busca do Fantasma, e de repente um deles é pego pelo assassino, que cancela o seu CPF. Isso chama a atenção de um soldado que vai averiguar o barulho, e também é levado para Disney com a passagem só de ida. E o assassino continua finalizando um atrás do outro, até que finalmente o líder Bocó resolve alertar os outros times sobre o perigo. Então, mais uma tropa serve de oferenda para esse lunático, que puxa um soldado e forca o outro e ao mesmo tempo finaliza o resto, até que ele encontra militares sem nenhuma arma de fogo, e passa a faca em geral sem remorso e muito menos dificuldade. É aí que o líder se desespera de verdade e decide ir atrás do problema, seguindo um barulho até a caixa de fusíveis do complexo, sendo pego de surpresa pelo inimigo que dá um fim ao treinamento. Agora, longe dali, vemos Sati, uma jovem que estava a caminho da escola quando encontrou um gato atropelado no acostamento. E sem pensar duas vezes, a menina pegou o pobre animal e levou ele em seu colo. Logo, alguns colegas a encontraram no meio do caminho, ficando horrorizados ao verem um cadáver nos braços dela. Porém, Sati parecia não se importar com quão mórbido aquilo era para as outras pessoas, e a jovem apenas se importou em levar o animal até um terreno baldio, onde enterrou ele de forma digna. E de lá partiu de volta para a cidade, até uma loja em que o seu tio Toshiro trabalhava. O problema é que ela chega na loja e não encontra sinal algum do cara, indo para a parte escura da loja, onde um doce cai em sua cabeça, sendo surpreendida pelo seu tio tão amado, que logo fecha a loja para levá-la para almoçar. E para isso eles vão na lanchonete de Tsuno, um velho amigo da família que adorava fazer graça para a menina. Isso enquanto o Faz Tudo focava apenas no episódio de Power Rangers que estava passando na TV. Já em casa, Toshiro não consegue dormir e tenta resolver o problema com vários remédios que tomava. Mas como nada funciona, ele vai até sua loja ocupar a mente enquanto ganha uma graninha. Só que um cliente percebe que tinha algo de estranho com um cara que parecia um zumbi. É aí que o maluco se vira bizarramente e acaba saindo do transe bem na hora em que o lanche do homem estava pronto. Ao amanhecer, Toshiro passa um tempo no terreno baldio e volta para casa antes de Sachi perceber. E mais tarde, o cara vai para sua consulta com a psicóloga, onde fala sobre os sonhos que vem tendo, finalizando inimigos a sangue frio, como se fosse necessário para passar em alguma missão, fazendo a doutora entender que o homem à sua frente tinha um parafuso meio solto. Depois disso, Toshiro vai pro trabalho e acaba sendo assaltado por dois trombadinhas, mas ao invés de dar cabo deles, o cara apenas entrega o dinheiro sem reagir, tendo que tirar do próprio bolso para repor o que foi pego. Bom galera, uma coisa que é bom ressaltar logo de início sobre o estilo de luta peculiar do Toshiro. Sendo conhecido como Zero Range Combat, ele é caracterizado pela proximidade entre os oponentes, assim como a capacidade de reagir com rapidez. Além disso, é visível que muitas vezes Toshiro fica movendo suas costas como se estivesse possuído, mas isso é apenas uma forma de demonstrar sua habilidade em controlar seus músculos. E por mais que pareçam estranhos, esses movimentos ajudam na eficácia dos ataques no combate. Mas voltando ao filme, vemos Sachi indo ao hospital se encontrar com seu tio Kenji, um velho amigo de Toshiro que ficou cego e debilitado após um acidente. E de lá, os dois vão até um campo, onde o cara retira o capuz para sentir a brisa, sendo pego de surpresa por Toshiro que aparece de repente. E dá pra ver que eles eram bem próximos, visto a intimidade que tinham. No fim da visita, Kenji se despede dos dois e fica feliz por vê-los ali. Mas quando eles somem, o cara retira seu capuz, sentindo um pressentimento meio estranho. Ao mesmo tempo em que Toshiro conta à sobrinha que o homem ficou daquele jeito ao protegê-lo de um ataque. Só que no meio da conversa, ele também tem uma sensação ruim e manda a garota encontrá-lo na loja do Tsuno. Dessa forma, Toshiro caminha para o centro da cidade e avista Rock, um dos seus antigos parceiros no ramo da finalização. Mas o cara não estava ali como um amigo, já que escondia uma arma com um silenciador na bolsa. É aí que o vendedor é rendido por uma mulher, só que ele a finaliza rapidamente e toma sua pistola. Então, Toshiro começa a desviar dos disparos de Rock, mostrando uma agilidade impressionante, além de usar as pessoas como cobertura e ainda roubar uma caneta para finalizar o ex-parceiro, indo embora logo em seguida, sem perceber que tinha alguém o vigiando. Quanto a Sachi, a menina esperava pelo tio se protegendo do temporal que estava rolando, só que ela não estava sozinha, já que um homem misterioso fazia companhia para a pequena, tocando em sua cabeça como se a conhecesse há tempos, e se despedindo minutos antes do Toshiro chegar. Longe dali, descobrimos que esse homem era Phantom, o líder de uma organização paramilitar e antigo mestre de Toshiro, e ao seu lado estava Casper, uma jovem prodígio na arte da finalização. Juntos, os dois descobrem o paradeiro dos antigos membros do grupo, incluindo o Fantasma, que era como Toshiro era chamado. A bela Newt, que apesar da aparência era bem letal, a atiradora Eagle, seu parceiro Fox e por último Abs Walker, que era um maluco que vigiava o vendedor e finalizou vários soldados durante seu treinamento. E mesmo que o objetivo deles fosse
fosse usar os assassinos para trazer Toshiro de volta à sua vida de mortes. Casper questiona a razão para levar o Walker, visto que ele finalizava sem distinguir quem era aliado ou inimigo, mas suas habilidades eram lendárias e seriam importantes contra a sede por sangue do Toshiro. Sendo assim, os dois decidem dar mais um passo nesse plano, mas antes, Casper finaliza um funcionário para não deixar testemunhas no caminho. Ao voltar pro quartel-general, Casper recebe uma ligação do próprio Walker, e o cara ameaça Phantom a deixá-lo em paz, ou então ele iria finalizá-lo. Mas essa atitude não incomoda em nada o velhote, que já esperava por isso, até porque ele sabia tudo sobre o cara, inclusive a sua relação com Toshiro, contando que os dois costumavam ser grandes amigos no campo de batalha. Só que a escolha do homem de sair da organização fez com que o Walker continuasse sua matança sozinho. É aí que Phantom tosse intensamente, como se estivesse com alguma doença, ignorando isso e mandando Casper se preparar para o próximo passo. Partindo para Toshiro, o cara conversava com sua psicóloga sobre os seus desejos sanguinários, admitindo que nos sonhos ele nunca tinha medo de morrer, e muito menos remorso na hora de tirar uma vida. A conversa claramente assusta a mulher, que tenta ir fundo nessa loucura, pedindo pro homem imaginar que ela iria tirar na cabeça dele, o que deixa o cara tão animado que ele desvia do tiro imaginário, mostrando para a doutora que ele não era muito normal. Após isso, Toshiro leva a sobrinha para jantar na loja do Tsuno, quando de repente a TV do lugar começa a travar, e por algum motivo o homem achava que tinha algo de errado acontecendo. Então ele deixa Sati para ir até a loja, e sai bastante irritado como se soubesse de alguma coisa. No meio do caminho, o cara é atacado por vários assassinos que são finalizados um a um pelo vendedor, e aí ele chega em sua loja, pegando algumas ferramentas aleatórias, e ainda aproveita para pôr a janta para descongelar. Nesse momento, um grupo de assassinos entra na loja, e Toshiro vai para as sombras para atraí-los, o que funciona muito bem, já que os caras nem duram tanto tempo numa luta, assim como as prateleiras do homem que são destruídas nessa briga. E quando a comida fica pronta, o vendedor atravessa os palitinhos do pescoço de um inimigo, depois ele dá uma limpadinha e usa para comer o seu jantar. Ok galera, é impressionante como essas finalizações acontecem e nenhuma câmera registra as ações, o que é estranho num país que tem como estereótipo uma sociedade bastante tecnológica, então dá pra teorizar que tenham pessoas responsáveis por limpar esses rastros que são deixados pelos assassinos. Porém o mais bizarro é ver que os traumas do passado do Toshiro fizeram dele um cara insensível, a ponto de sair pelas ruas sem nem ligar pro perigo, e finalizando todos que atravessam seu caminho. E se eu fosse o psicólogo desse cara, eu faria de tudo para deixar ele bem longe do meu consultório para minha própria segurança. Mas voltando pro filme, Toshiro é visitado por Max e Masaru, dois jovens assassinos que foram mandados por Kenji para ajudá-lo, visto que eles foram responsáveis por se livrar da trilha de corpos que o cara deixou na noite passada. Então o homem deixa suas ferramentas para a dupla terminar o seu serviço ali. Depois de concluído, os dois vão até Kenji, que pede por resultados melhores no trabalho deles. Só que Masaru acaba dizendo que o chefe estava aleijado por culpa do Toshiro, o que deixa o cara irritado a ponto de dar um apavoro nos jovens, mesmo estando debilitado. E aí os dois esperam Toshiro e suas novas ordens, ao mesmo tempo em que preparam algumas facas de madeira. E então, Max revela a Masaru sobre a relação de Phantom com o vendedor, e que o velho passou a cometer vários crimes perversos, como lavagem cerebral em crianças. Mas Toshiro não suportou isso, e decidiu se aposentar dessa vida sem dar satisfação pro chefe. Com isso, Masaru cita uma frase que Kenji disse pra ele sobre a guerra não ser lugar para as crianças e máquinas, vendo tudo aquilo como algo brutal demais para ser suportado por pessoas tão jovens. Enquanto isso, o vendedor vai no telefone público para tentar falar com Sati, só que a conversa é interrompida por Neil, que falha ao tentar dar um ataque direto, sendo pega por Toshiro, que a sufoca com um cabo de telefone e usa a lâmina dela para finalizá-la. Vendo que seus antigos aliados estavam se juntando contra ele, Toshiro vai atrás de Kenji para falar sobre tudo que vem acontecendo. E aí seu amigo o presenteia com um livro que ele adorava, e que inclusive ensinou Sati a ler todas as noites, fazendo a garota se tornar obcecada pela obra, a ponto de levá-la para tudo que era canto. No fim da conversa, Kenji pede a Toshiro que o levasse junto na missão, e ainda tenta convencê-lo de que conseguiria lutar melhor que os dois capangas, só que ele não aguentava ver o amigo em silêncio, e se joga no chão implorando para ser levado. Mas seu amigo não queria permitir isso, e vai embora sem dar ouvidos. E assim o vendedor volta para casa, onde recebe uma ligação desesperada de Tsuno, já que aparentemente Sati havia sumido, e não deixou rastros para trás. Porém, Toshiro afirma que a menina estava com ele, tranquilizando o cara, e quando Max e Masaru questionam o que tinha acontecido, o cara apenas diz que aquilo fazia parte do plano, visto que quem sequestrou a menina só fez isso porque ele deixou, para assim conseguir a localização deles através de um rastreador. Desse jeito, vemos Sati acordando numa sala estranha e dando de cara com Casper. E aí a jovem vai até a pequena, mostrando que as duas eram iguais por terem as mesmas tatuagens no pulso. É nessa hora que Phantom chega para mostrar a verdade à menina, e revelar que ela era uma das crianças que ia sofrer lavagem cerebral. Mas Toshiro a salvou, traindo seu chefe e a organização, tendo agora que pagar com a própria vida. Nisso, Toshiro, Max e Masaru chegam no início do caminho para o complexo, onde Sati estava. O problema é que eles teriam que passar por mais de 100 homens para isso, o que deixa Masaru nervoso, já que aquela era sua primeira missão. Mas o vendedor não aceita que eles amarelassem, e deposita sua confiança nos dois. Sendo assim, Toshiro se separa da dupla, pegando alguns soldados de surpresa, e pegando uma das armas para disparar, chamando a atenção dos inimigos, permitindo que os dois atravessassem sem serem percebidos. Além disso, o cara usa um estilingue para confundir alguns militares que caem em sua armadilha, sendo finalizados um por um, mesmo estando armados até os dentes. Até porque ninguém é páreo pro exército
de um homem só, que ainda pega mais uma unidade dando cabo dos atiradores, e os caras têm a péssima ideia de ir pra cima dele na base da faca, o que com certeza não dá nada bom pra nenhum deles. Durante essa onda de finalizações, Toshiro retira uma pá que escondia e a usa para silenciar vários soldados sem dar tempo para eles dispararem uma bala sequer. E então, mais uma unidade bate de frente com o maluco, que arranca o couro de todos eles. Ainda assim, os militares não estavam preparados para descobrir que o Walker também se divertia naquele campo de batalha, e o cara nem faz esforço para finalizá-los, como se isso o fortalecesse ainda mais, exibindo sua velocidade em cada ataque. Então galera, a situação do Kenji é bem delicada, já que o cara queria morrer ao lado do seu melhor amigo, mas depois de ficar cego e numa cadeira de rodas, é de se duvidar se esse cara está batendo bem na cabeça. Fora isso, é incrível perceber que o fato de que o Toshiro não tem medo da morte é o que o torna tão letal, já que o cara pode atravessar um exército inteiro sem medo de sofrer um arranhão sequer, o que me faz pensar em como ficaria a Sachi se fosse treinada por esse maluco. Nesse meio tempo, Max e Masaru conseguem provar sua habilidade ao finalizarem uma boa parte dos soldados, até que eles chegam numa parte em que são encurralados por uma tropa e decidem usar as armas deles contra eles próprios. Porém, os dois se separam para neutralizar unidades diferentes, e Max derruba os dois inimigos em menos de um minuto, o que já não é o mesmo caso do Masaru, que tem o azar de dar de cara com a Casper, e a jovem até se finge de medrosa no início, apenas para logo em seguida partir para cima dele com um facão. E essa luta não é nada fácil, já que claramente aquela não era a primeira vez dela numa luta. E então, Casper dá uma chave de pescoço em Masaru e perfura suas costas com a lâmina, mas o rapaz reage tentando finalizá-la com a sua arma, que acaba falhando no último minuto. E a garota ainda para de lutar de tão chocada com a falta de profissionalismo dele. Só que a guerra não era um lugar para crianças e máquinas. Então, Masaru puxa uma faca lutando o máximo que podia, porém Casper apenas brinca com o garoto, usando seu chicote, impedindo seus movimentos. E assim ela corta o pescoço do cara, que mesmo com o pé na cova ainda insiste em reagir. Mas a jovem finca a lâmina na garganta dele, o finalizando. Quanto ao Max, ele derruba vários oponentes como uma máquina de matar. Só que no meio da mata, o rapaz encontra o corpo de Masaru, ficando abalado com a perda do amigo. Longe dali, Toshiro é quase pego de surpresa por seus velhos amigos Fox e Eagle, e mesmo os dois se juntando contra ele, o vendedor ainda para analisar seus movimentos, e quando o cara termina, a dupla é amassada na porrada sem misericórdia. Dessa forma, o homem avança contra mais uma leva de militares, enquanto era observado por Casper, e aí a garota tenta sorte contra o Toshiro, que joga sua arma fora quando vê que era uma criança. E por já ter finalizado tantos homens, ela o ataca achando que seria tranquilo, mas o cara joga a menina no chão, mesmo com ela se armando com facas e chicotes. Furiosa, Casper mostra um explosivo que amarrou a si mesmo, e corre para se explodir junto ao seu inimigo. Porém, Toshiro corta o cabo do dispositivo, impedindo a explosão, e dá uma surra na garota que apaga na hora. Depois disso, o homem se junta a Max para explorar o perímetro atrás de inimigos, mas Toshiro escolhe ficar para trás, para terminar de finalizar os soldados que faltavam. E para fazer isso, ela usa um par de kamas e rende os inimigos, usando eles como marionetes para atacarem uns aos outros, além de ainda desviar de cada tiro numa rapidez sem igual. Seja com as armas ou lâminas, nenhum dos soldados é capaz de tocar no fantasma, que vê mais inimigos se aproximando. E então ele resolve usar o presente que Kenji lhe deu, a Karambit, que usava como marca registrada na época em que trabalhavam juntos. E agora, com a sua arma favorita, Toshiro incorpora os movimentos que aprendeu na organização e elimina todos os militares com sangue nos olhos, finalizando o último deles com a lâmina acoplada em seu joelho, que perfura o agente. Nessa hora, Toshiro vê Walker pela primeira vez após longos anos, mas ele sabia que aquele não era o momento para lutarem, e parte atrás de Sachi. E falando nela, a menina estava sob os cuidados de Phantom dentro do complexo, e ao ver que ela se interessava por contos de fadas, ele conta sobre uma lenda de guerra conhecida como o Fantasma Renascido, revelando que o apelido de Toshiro foi dado em referência a essa lenda, já que o cara lutava como uma. Fora dali, Toshiro finaliza mais alguns militares, enquanto Max usa a lanterna para distraí-los, saindo de lá vitoriosos e seguindo por uma sala onde enfrentam outros soldados, só para logo depois, finalmente encontrarem a pequena Sachi escondida. E é claro que a menina corre desesperada para abraçar o seu tio. A questão é que ela tenta convencê-lo a desistir daquela matança e voltar para casa, porém já era tarde demais para voltar atrás, e o cara é obrigado a repreender a menina, e então ele pede perdão por ter que fazer isso, e manda Max ficar ali para protegê-la. Saindo de lá, Toshiro luta com mais uma leva de soldados, enquanto era observado por Walker, até que o cara decide entrar na brincadeira, e ao invés de tentarem se finalizar, os dois acabam trabalhando em equipe, dando cabo dos militares em honra aos velhos tempos. É aí que o Walker dispara contra o vendedor, que desvia de cada uma das balas, e então o assassino mira no disjuntor, levando a batalha pro meio da escuridão. Desse jeito, os dois vão pro meio de um monte de tanques, onde inicia uma caçada de gato e rato, até que Toshiro percebe o cara atrás dele, e reage ao ataque se escondendo logo em seguida. E então, Walker tenta acertá-lo de surpresa, mas falha mais uma vez. É aí que o maluco avança puxando o casaco do vendedor como distração, e quase consegue finalizá-lo de uma vez. Mas Toshiro se defende, e usa a lâmina de Walker para dar um pouco de sangue que ele ia conseguir tirar dele. E assim, o vendedor larga sua arma, desafiando seu arqui-inimigo pro mano a mano, o que o Walker aceita, mostrando o terço em sua Karambit, que estava ligada ao braço. E aí os dois continuam a batalha com as mãos nuas, manipulando seus músculos para dar agilidade em seus movimentos letais. Só que nessa briga, os dois se atacam e defendem sem darem espaço para oportunidades. Até que o Walker finalmente consegue derrubar Toshiro,
Toshiro, além de ainda bater a sua cabeça num pallet, mas o cara revida com um chutaço e uma cotovelada bem dada, levando o rival pro chão. Nesse momento, Walker pega sua lâmina e usa uma lanterna para atrapalhar os sentidos do oponente, acertando um soco em Toshiro e obrigando a esquecer a sua visão e focar na audição, assim conseguindo parar um ataque de Walker, dando uma surra tão forte nele que até tira sua máscara. E então o ex-militar continua socando o homem sem parar e termina aquela disputa com um punho em seu estômago, que ainda move um dos tanques. Com o fim da luta, Toshiro sai de lá e liga para Sachi para confortar a menina, mas é aí que o seu ex-chefe aparece furioso após ter sido traído, vendo um dos seus melhores alunos bastante ferido e praticamente derrotado. Só que mesmo se sentindo vitorioso, Phantom tosse sangue e o Toshiro decide finalizá-lo antes que sua doença o fizesse. O problema é que o velho começa a questionar as ações que Toshiro cometeu no passado, fazendo com que o cara entrasse numa espécie de transe, como parte da lavagem cerebral que sofreu ainda criança. E aí, Phantom puxa uma lâmina para acabar com aquilo de uma vez por todas, mas logo após ser tocado, ele acorda do transe, finalizando o velho rápido como um raio, mas mesmo assim os ferimentos de Toshiro eram muito graves, e o cara desaba no meio da rua. Dias se passam após o fim da organização, e Sachi enterra seu livro favorito em honra aos ensinamentos de Toshiro, e ao lado de Max, ela brinca pela praia sem nenhuma preocupação, já que mesmo depois de tudo isso, seu tio ainda estava lá para protegê-la do mal que havia no mundo. Fala galera, vocês acham que a Sachi vai se tornar como Toshiro no futuro? Me contem aí nos comentários. E se quiserem assistir mais vídeos como esse, é só clicar em um desses dois que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.